Ok, vamos para mais uma aqui. Ó. O que fazer quando o aluno não quer assinar o contrato? Então, Você fala o seguinte, primeiramente, que todas as nossas matrículas são contratuais, né? A gente tem uma live lá, que é uma live muito, muito assistida, que a galera tem muita dúvida sobre o contrato, né? Acho até que depois a gente pode fazer um podcast só de contrato. Então, galera, se você está empreendendo como professor de música, seja pequenininho, eu presa, você sozinho, ou se você já tem uma salinha, ou se você tem um cômodo na sua casa, ou se você já abriu a sua escola, não importa. Seja qual uma dessas formas, você tem que trabalhar com contrato. Por quê? O contrato demonstra para quem tá entrando, né, o contratante, demonstra para ele mais profissionalismo. E um contrato não precisa ser aquela coisa grande, aliás, não deve ser aquela coisa grande, cheia de cláusulas, não. Cláusulas simples. O nome da sua empresa, o seu CNPJ, onde ela é, o nome da pessoa que está contratando, o CPF dela, onde ela reside. Cláusula 1. Ambas as partes estão de acordo com aulas de música, dia tal, hora tal. Cláusula 2, com pagamento tanto, dia tal, de cada mês, da forma Pix, transferência, tem que ter um contrato. Esse contrato é válido da data tal a data tal. Aí esse cancelamento, preciso de ser avisado 30 dias de antecedência. Se isso não ocorrer, a pessoa precisa de pagar o mês vigente. Várias coisinhas. Assiste a nossa live lá de contrato, que tem todos os detalhes de um contrato lá. Então, assim, o aluno não quer assinar um contrato. Vamos lá, esse aluno não serve para ser seu aluno. Porque esse aluno já está falando para você assim, olha, eu não vou te pagar. Porque ele não quer ter um compromisso de pagamento. Porque o contrato não é só bom para o professor, ele é bom para o aluno. Até porque o professor vai ter que cumprir com o que está ali. Então, esse contrato simples, ele é bom para ambas as partes. Então, não existe o porquê de não ter contrato. Uma coisa que às vezes as pessoas têm medo é tipo assim, eu tô com o nome sujo, não posso ter contrato. Fala para a pessoa, não tem nada a ver. O seu nome tá sujo ou não tá sujo. Isso aqui só fala que é um compromisso público de que eu vou te dar aula e que você vai me pagar. Se o cara não quiser assinar, vida que segue, querido, ele não serve para ser seu aluno. Tá bom. Então vamos lá, outra aqui, ó. Estou contratando outro professor de música para a escola. É melhor pagá-lo por hora ou ter um fixo? Matheus, conta aí, o caso daquele aluno, sem falar o nome, né, que abriu uma escola do PME. Como que ele funcionava? Não lembro. Da porcentagem. De 50-50, né? Conta esse caso que aí depois eu venho, mas não dá sua opinião, conta como é o caso. Não, mas eu não lembro que caso que você está falando especificamente. O caso dele, não, então vamos lá, então eu vou falar. A gente tem o PME, né, o treinamento, e lá a gente já teve mais de um caso desse, mas esse aluno especificamente, ele procurou a gente para falar que ele não crescia, que as coisas estavam muito difíceis para ele, porque ele abriu uma escola com uma estrutura toda bonitinha, toda organizadinha, mas que ele trabalhava da seguinte forma com os professores. O aluno pagava R$200, 100 reais era da escola e 100 reais era do professor. Ele dava 50% daquela matrícula para o professor. Aí a gente falou para ele, meu filho, o professor, você está trabalhando para o professor, porque o professor ganha 50%, você não ganha, se bobear, 20%, porque dentro dos seus 50% você vai pagar o aluguel, a luz, o ar-condicionado, a água, a faxineira que vai dar uma limpeza, a estrutura, o papel, o xerox, o telefone, o imposto. Então, você, na verdade, tem uma empresa no seu nome, mas você trabalha para outra pessoa. Então, isso não funciona. Então, essa pessoa perguntou aqui, vou contratar melhor por hora aula ou fixo? Então, nunca porcentagem. Eu sou completamente contra. Esse é um pensamento da Tati. Nunca por porcentagem, porque porcentagem é completamente enganador. Porque dizem que faturamento é o ego, como que é? É o jogo de ego. Cara, não interessa o faturamento, quanto que você faturou, importa o quanto que sobrou, quanto que lucrou. E quando você fala de uma porcentagem, você fala de uma porcentagem em cima de um bruto. Né? Então, você só se ferra. Então, nunca com porcentagem. Agora, lá na Starling, eu tenho professores com valores fixos e com hora-aula. Vamos lá.
Hoje eu estou mais tendenciosa a contratar somente por fixo, tá? Porque eu acho que é bom pro professor, porque ele já sabe quanto que ele vai ganhar, tá? Independente do número de alunos. E para mim, que já sei quanto que eu vou gastar com aquele professor, naquele número de horas que ele me disponibilizou, eu sei quanto que eu posso explorar daquele mínimo de horas. Mas isso é bom para quando você tem um valor que não seja muito alto, né? Porque senão você está garantindo para o professor algo que você ainda não tem. Hora-aula é bom porque você paga por hora-aula dada, ou seja, o professor ele ganha um valor maior por hora-aula, mas, por exemplo, ele chega na escola, ele tem uma aula às 9 da manhã e a outra aula ele tem ao meio-dia. Então, assim, ele vai ganhar pelo quê? Hora-aula dada. Então, ele vai ganhar a aula de 9 às 10, ele ganha 1 hora. Só que a próxima aula é só meio-dia. E é importante também, só para abrir um parênteses, se você tem um bom professor, o que você quer? Você quer ter uma relação boa com ele e você quer que ele fique feliz ali. Exato. Então, você tem que buscar o seguinte, o que é melhor para o professor e para a escola. Às vezes até melhor, nessa relação de peso, você ser realmente um professor diferenciado, que existe uma concorrência na tua cidade, você reter esse professor oferecendo algo que é melhor para ele. E normalmente existe uma tendência do professor querer o fixo, porque ele pode, né, se programar melhor financeiramente. Sim, mas eu tenho uma galera, né, que ganha hora-aula, e aí essa galera fica mais feliz, porque aí o que acontece? Porque com a hora-aula você escala mais isso. Como que você escala? Você vai dar aquela super aula, vai pedir para os seus alunos, vai ser o empreendedor dentro de sala de aula, né? Vai fazer a propaganda da aula e vai pedir que tragam mais alunos. Isso acontece muito. Então aquele professor que às vezes hora-aula ganha muito mais do que um professor que tem horário fixo. Sim. Mas isso não é para todo mundo, porque não é todo professor que é empreendedor. Porque para você ser empreendedor, você também tem que vender. Sim. Então, se você é um professor que é mais calado, não gosta de falar de venda, não gosta de falar de dinheiro, ideal é que você trabalhe com hora fixa. E a galera pergunta muito, né? Esse negócio de empreender é para todo mundo? Empreender é para todo mundo que quer. Se você não quer, não é para você. Tem muita gente que vai falar, não, eu prefiro ter um salário fixo todo mês, saber de segunda a sexta-feira o que vai acontecer, a que horas eu entro, que horas eu saio, quanto que eu vou ganhar. Para essas pessoas, o melhor é buscar um concurso público ou um emprego CLT, por exemplo, né? A gente está falando sempre aqui, o nosso público-alvo é para quem quer empreender, né? Seja ele empreender parcialmente dando aula para uma escola de música. Porque olha só, gente, eu quando voltei para o Brasil fui dar aula em escolas de música, né? Eu dei mais de uma. Eu tinha o meu curso. Então eu já fui muito com essa mentalidade de que, olha, eu tenho meu estúdiozinho, né? Que era na minha casa. A gente construiu dentro do quartinho de empregada, né? Que tinha no apartamento antigo. A gente fez uma obra lá e fez um estúdiozinho. Então eu dava 20 horas de aula por semana dentro da minha casa, do meu estúdio, e eu dava esse curso 2, 3 dias durante a semana nessas escolas que se propunham a entregar o curso de improvisação. Então eu estava empreendendo ali naquele momento, em casa, na escola, já estava fazendo videoaulas e tudo mais. Foi um momento da minha vida. Hoje, no momento, né, eu já obviamente não dou aula em nenhuma outra escola, porque eu abri minha própria escola. Mas, enfim, são fases também. A vantagem de você, em algum momento da sua vida, dar aula numa escola de música, eu acho que são algumas, né? Uma é que você pode aprender muito nesse processo, entender se você quer realmente fazer isso para a sua vida ou não, se é uma etapa. Você, além da questão de aprender, de ter experiência, é uma maneira de você ter uma grana que está entrando com o esforço de uma outra pessoa, né? Que já está tendo uma captação ali através da escola, do marketing, etc. E pode ser, como eu falei, algum momento da sua vida onde você parcialmente vai 2, 3 dias na semana dar aula e você, o resto da semana, está trabalhando as suas mídias sociais, está dando aula virtual, aula em casa, preparando o seu curso. E você percebe que, no final das contas, quase tudo está amarrado, né? Porque o professor, ele está ali como um professor, mas daqui a um ano ele pode ser o dono da escola. Que normalmente é o que acontece. Normalmente, quem abre uma escola
é quem é um professor de música. Exato. E não uma pessoa que vem do mercado, é um gestor que fala, vou apostar agora em uma escola de música. Raramente acontece isso, né? Então, acho que quem perguntou aí é um dono de escola. Você precisa de entender o perfil desse professor. Se você acha que é um professor que tem esse perfil mais comercial, é um cara que é mais aberto, que vende a sua própria aula, vale a pena pagar a hora-aula, porque ele vai fazer essa venda da aula dele. Agora, se é um cara mais na dele, mais introspectivo, mas é um cara competente, você fecha aí um valor fixo, Sim, né? Sim,